Olá, pessoal do terceirão. Então, assim, ó, hoje a gente vai ter a nossa aula 2, tá? Sobre seno, cosseno e tangente de arcos duplos. Essa matéria tá nas páginas 26 e 27. Então, começando aqui, ó, a partir das fórmulas das razões trigonométricas da soma que a gente aprendeu na última aula, tá? De dois arcos, podemos obter as fórmulas do dobro de um arco. Por isso, arcos duplos, tá? Então, vamos ver aqui a demonstração, ó. Aqui nós temos a fórmula do seno de A mais B, tá? Se nós tivermos arcos duplos, ou seja, os dois arcos de ângulos iguais, ó, A mais A, nós vamos substituir aqui onde for B, nós vamos substituir A. E o que a gente vai ficar aqui? A mais A, 2A, certo? E aqui, seno A, cosseno A, seno A, cosseno A. Então, é 2, duas vezes seno A, cosseno A. Então, essa aqui é a fórmula para seno de 2A, certo? Agora aqui, utilizando a fórmula do cosseno de A mais B, a mesma coisa, ó. Substituindo no lugar de B o A, no lugar do cosseno e do seno A, a gente fica com o quê? Com cosseno de 2A igual cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, seno vezes seno, seno ao quadrado. Então, essa fórmula aqui, cosseno de 2A igual a cosseno quadrado de A menos seno ao quadrado de A, é a fórmula que a gente vai usar para cosseno de 2A, ou seja, para arcos duplos no cosseno, tá? E tangente, a mesma coisa, pessoal, substituindo aqui por A, ó, certo? E trabalhando a fórmula, vocês observam que a gente fica com tangente de 2A, duas vezes tangente de A, ó, tá somando, então ficou duas vezes, 1 menos tangente A vezes tangente A, tangente quadrado de A. Então, essa aqui é a fórmula da tangente de 2A, tá? Então, essas são as três fórmulas novas, tá? Além daquelas fórmulas dos arcos da adição e subtração de arcos, agora a gente tem as três fórmulas para a parte dos arcos duplos. Então, para dar continuidade, tá? Vocês vão fazer os exercícios da página 27, exercício 1 e 2, enviar para o e-mail atividadesead@alternativorg.com.br e me enviar até 1º de abril. Por quê? Eu preciso computar a frequência de vocês. Então, vocês têm que enviar as atividades para que eu compute frequência, tá, pessoal? Então, é imprescindível que vocês enviem as atividades. Se tiverem dúvida para resolver os exercícios, mandem para esse mesmo e-mail dizendo qual a questão que vocês estão com dúvida, certo? Bom, então a gente hoje, além dessa matéria nova de seno, cosseno e tangente de arcos duplos, nós também vamos ver equações trigonométricas, certo? E assim nós vamos fechar o segundo módulo do livro. Essa matéria está nas páginas 28 a 30. Então, tenho aqui um exemplo para seno, um exemplo para cosseno e um para tangente. Esse aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá? Primeiro, seno de x igual a 1/2. O que a gente procura numa equação, pessoal? O valor de x, certo? Aqui também, tá? Aqui a gente quer o valor de x. Só que como que a gente vai fazer isso? Tá? Aqui eu botei só para frisar, ó, sinal. Eu fiz um passo a passo, eu escrevi para vocês se guiarem. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Para encontrar a solução desse x. Verificar qual ângulo do primeiro quadrante corresponde ao seno igual a 1/2, certo? Que neste caso está dizendo que o seno é 1/2. Então, vocês vão achar lá na tabela de ângulos notáveis 30 graus, que vocês podem converter para radianos, e vai ficar π sextos, certo? Na realidade, nós vamos acabar trabalhando com radianos. Então, vocês podem começar em grau, mas vocês passem para radianos, certo? Segundo passo.
Depois de verificar o sinal, olha lá, o sinal, que sinal nós temos aqui? Positivo, na frente de um meio, e analisar em quais quadrantes o seno é positivo, porque no primeiro a gente já sabe que ele é, né? Então, a gente vai analisar aqui, ó, os sinais do seno, a gente vai ver que é no primeiro e no segundo quadrante, tá? Por fim, indicar o ângulo simétrico a 30 no segundo quadrante, ó, porque o primeiro eu já tenho, então agora eu vou encontrar o do segundo. Como eu sei que aqui, ó, o simétrico é 180 menos alfa, então vou fazer 180 graus menos 30 graus, ou seja, 150 graus, que passando para radianos dá 5π sextos. Esse, então, é o ângulo simétrico de 30 graus no segundo quadrante. Então, agora que a gente verificou, né, a gente vai escrever o conjunto solução, que é x pertence aos reais, tá o quê? O x tem que ser igual a π sextos mais k vezes 2π. Por que aqui diz mais k vezes 2π, pessoal? Porque a circunferência, a gente já falou em aula, né, não se limita a só uma volta. Ela tem várias voltas no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, e no sentido horário, que é o sentido negativo. Por isso, K, tá? Que é a constante que refere-se ao número de voltas, e 2π, que se refere a uma volta completa de circunferência, tá? Ou 5π sextos mais K vezes 2π, com K pertencente aos inteiros, certo? Então, a gente pegou aqui, ó, os ângulos correspondentes aos quadrantes positivos, ó. No primeiro quadrante, π sextos. No segundo quadrante, 5π sextos, certo? Se lá em cima essa mesma questão aqui fosse negativo, ó, peraí que desfocou. Fosse negativo, ó, nós iríamos aqui ver quais os ângulos correspondentes no terceiro e no quarto quadrante, certo? E depois aqui nós iríamos escrever o ângulo do terceiro e aqui o ângulo do quarto quadrante, tá? Então, esse aqui é o exemplo do seno. Eu vou dar um pause, pessoal, e eu continuo o resto, então, no próximo vídeo.